Sejam bem-vindos e vamos a mais um estudo, mais uma questão meio polêmica na Bíblia. Por que Satanás e Miguel disputaram o corpo de Moisés? O que o diabo queria com o corpo de Moisés depois de morto e o que Miguel queria com o corpo de Moisés? Isso foi citado apenas em Judas, capítulo 1 e verso 9, ou Judas, verso 9, porque Judas tem apenas um capítulo. Vamos ler esse versículo aqui para ficar mais fácil ainda a compreensão do assunto. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: O Senhor te repreenda. Veja aqui que houve uma disputa pelo corpo entre Miguel e entre Satanás. Na verdade, o interessado pelo corpo de Moisés era o diabo e não Miguel. Miguel não tinha interesse pelo corpo de Moisés. Podemos entender que Miguel estava impedindo que o diabo conseguisse o que ele queria com o corpo de Moisés. A Bíblia cita pelo menos duas intervenções de Miguel em confronto direto com Satanás. Em Apocalipse, capítulo 12, cita lá uma batalha entre Miguel e seus anjos contra Satanás e seus anjos. E Daniel, capítulo 10, também cita ali uma intervenção de Miguel contra Satanás. Mas então, por que Satanás queria o corpo de Moisés? Qual a intenção? Um corpo morto? O que ele queria? A Bíblia não diz o que Satanás queria com o corpo, por que ele queria o corpo. Nem mesmo o assunto de Judas, capítulo 1, dentro do seu contexto, não era esse o assunto. Dentro do contexto, Judas 1 não trata o assunto porque Satanás queria o corpo. O assunto lá é outro. Foi apenas no versículo 6 que citou isso dentro de toda a Bíblia e não diz por quê. Existem algumas teorias, que pode ser isso ou pode ser aquilo, já que literalmente a Bíblia não diz o que Satanás queria com o corpo de Moisés. Eu não vou citar aqui as teorias, algumas teorias, para que o vídeo não fique muito longo, mas eu vou falar a minha posição pessoal sobre isto. A minha posição, por que eu acho que Satanás queria o corpo de Moisés. Este versículo de Judas, creio que tenha ligação direta com Deuteronômio 34, versos 5 e 6, onde diz que Deus sepultou o corpo de Moisés e nunca ninguém descobriu a sua sepultura. Vamos ler e depois eu vou comentar o assunto. Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, conforme o dito do Senhor. Agora preste atenção. Este o sepultou num vale na terra de Moabe, defronte de Bet-peor, e ninguém tem sabido até hoje a sua sepultura. Até cita aqui a localização, mas nunca ninguém descobriu a sua sepultura. Será se Deus sepultou para que Satanás não achasse o seu corpo? Ou para que os israelitas não achassem o seu corpo? Aqui, analisando, já dá para ter um vislumbre sobre o assunto, já dá para ter uma luz sobre o assunto. Vemos que Deus sepultou Moisés no local onde ninguém iria achar o seu corpo.
Eu não creio que Satanás iria pegar o corpo de Moisés e sair correndo com ele nas costas. Claro que não. Deus escondeu do povo. Veja bem, o povo de Israel era idólatra. E se baseando na passagem de Deuteronômio, podemos crer na hipótese de que Satanás iria introduzir na cabeça do povo para adorá-lo. Quem sabe fazer um santo de cemitério, como vemos nos dias de hoje. Uma pessoa morre e é beatificada ou canonizada e é transformada em um santo. Quem sabe se não foi isso que Satanás queria fazer e Deus não permitiu? Por isso Deus escondeu o corpo para que os israelitas não achassem o seu corpo. É uma grande hipótese. Então, Deus sepultou o corpo de Moisés para que ninguém achasse, se referindo ao povo. E isso reforça essa hipótese de que os israelitas, de posse do corpo de Moisés, poderia fazer dele um santo, né, com uma ideia introduzida pelo diabo, ou seja, influenciados pelo diabo. Então eu creio que tenha relação direta Judas, verso 6, com esta passagem de Deuteronômio 34. Quem sabe Moisés, quando morreu, Satanás introduziu na cabeça do povo para fazer um santo de cemitério e Miguel, mais uma vez, interviu e impediu que isso acontecesse, e Deus pegou o corpo de Moisés e sepultou para que nenhum israelita achasse o seu corpo. Poderiam fazer dele um santo desse cemitério, como tem nos dias atuais. Eu conheço alguns por aí, e é muito comum pelo Brasil e pelo mundo. A pessoa morre e vira santo. As pessoas têm essa pessoa como um santo, né? Até mesmo uma religião aí que beatifica as pessoas, a transformando em um santo. Uma pessoa morre e uma religião a reconhece como santo e se transforma num santo, um santo de cemitério. Tem muitos santos que as pessoas vão lá acender vela, fazer pedidos. Quem sabe se não foi isso que Satanás queria introduzir, ou até mesmo tenha introduzido na cabeça do povo, mas Deus impediu e mandou Miguel para intervir e impedir que isso acontecesse. Então, a hipótese mais aceita por mim, e creio que também seja a hipótese mais aceita por muitos, seja essa aqui, onde eu acho a mais provável, se baseando as duas passagens. Dá para crer nisso aí, né? Não podemos entender de maneira nenhuma que Satanás queria o corpo de Moisés. O que Satanás ia fazer com o corpo de Moisés? Satanás tentou matar Moisés quando era criança para impedir o plano da redenção. O evangelho foi pregado a primeira vez em Gênesis 3 e verso 15. A partir dali, Satanás tenta impedir, né, o cumprimento do plano da redenção. Veja que Faraó mandou matar todos os meninos e Deus salvou Moisés, né, quando a mãe dele a colocou naquele cesto e ele foi criado pela filha de Faraó. Deus poupou Moisés, porque Moisés fazia parte desse plano, né? Fazia parte, seria o princípio, seria o pontapé inicial do plano da redenção ali. E veja que Herodes mandou matar todos os meninos para que matasse também Jesus. Então Satanás desde o princípio tentou impedir o plano da redenção. A começar ali por Moisés, tentando matar Moisés. Já que não conseguiu matar Moisés, depois de morto ele pôde muito bem ter posto na cabeça dos judeus, dos israelitas, para fazer dele um santo de cemitério e fazer com que o povo continuasse pecando. É a minha opinião, quem sabe seja esta. Então é só isso, se você gostou, como sempre, clique em gostei,
Se você não for inscrito, se inscreva e até o próximo.